Bem, pessoal, essa é a aula sobre a aula da semana 22 a 26/6, que é sobre funções. Então, relembrando aquilo que nós já falamos sobre na aula da semana passada, é que função é uma relação entre dois conjuntos ou entre duas variáveis. Então, quando eu tenho duas variáveis se relacionando, à medida que uma se altera, a outra também vai sofrer alguma alteração. Por isso, nós também podemos chamar como domínio, sendo a primeira variável, e o resultado da ação dessa primeira variável, nós podemos chamar como conjunto imagem, tá? Porque ela advém de uma primeira variável que interfere na segunda. Então, a primeira seria domínio, a segunda seria o conjunto imagem. Seria como o x seria o domínio e a imagem seria o y. Então, nós temos a primeira função que nós vamos trabalhar é a função do primeiro grau, que nós podemos representar como função de x é igual a x mais b. O que significa? Significa que esse valor, né, um valor numérico que vai substituir aqui, depende da multiplicação de um valor por outro, que essa é a variável, o x é a variável, mais b, sendo que a e b sempre serão dois valores fixos e representarão valores numéricos. Nós também podemos escrever essa função como y igual a x mais b. O que significa? Toda vez que o valor de x alterar, o valor de y também altera. Por quê? Se eu tenho aqui dois valores numéricos e eu altero o valor de x, o valor de y também será alterado. Então, nós podemos escrever das duas formas, que significará a mesma situação. Onde A tem que ser diferente de zero. Então, o B até pode valer zero, mas o X, aliás, mas o A, não. O A tem que ter um valor, seja ele positivo, negativo, fração, decimal, qualquer um, mas tem que ser diferente de zero. Então, nós temos aqui três exemplos, né? Então, nós temos primeiro, a função seria y igual 2x mais 9. Eu vou colocar aqui comparando com essas funções aqui. Então, eu tenho y a x mais b. No lugar do a, quem que está? É o 2. Então, eu falo que o a vale 2 nessa situação e o b vale 9. Eu olho sempre o sinal, por isso que eu coloquei essa setinha aqui, olha, pra gente sempre analisar. Positivo e positivo. Então, aqui também o valor é positivo, tá? E aqui também, positivo, positivo, positivo também. Na letra B, o que eu tenho? Não tenho valor numérico aqui. Quando eu não tenho valor numérico, mas o x está presente, significa que é o 1 que está aqui, ó. Tá? Então, o A, eles vale menos 1. E o B? O B, 1. Mas olha aqui o sinal é diferente também, eu tenho um negativo e um positivo. Então, sinais diferentes, o B vale menos 1. No item C, mesma coisa. O A, quem está no lugar do A? É o 9. Olha, como eu não tenho sinal de negativo, significa que são dois positivos. Então, o A vale 9. O B, quem está no lugar do B? O 5. Olha os sinais aqui, e eu tenho o quê? Eu tenho um sinal positivo aqui e um sinal negativo aqui. Então, fica menos 5. Então, assim é que nós conseguimos enxergar os valores de A e os valores de B dentro dessa situação. Taxa de variação é o valor de A, desse A aqui, desse A, desse A. Enfim, nós temos duas opções de verificar qual é esse valor aqui. Primeiro, pela função, que será o valor de A. Só olhar na função, né? Então, por exemplo, você olha aqui, 2x mais 9, taxa de variação vai valer 2, porque é o valor que está substituindo A, tá? Pelo gráfico, né? Quando a gente tiver um gráfico que pede a taxa de variação, e tem dois exercícios nessa lista que pede para encontrar a taxa de variação pelo gráfico. Para encontrar a taxa de variação, eu vou escolher dois pontos dentro do meu gráfico
E aí, eu vou fazer o ponto 2 menos o ponto 1, ponto 2 menos o ponto 1. Vou olhar nas ordenadas, né, em Y, o ponto 2 menos o ponto 1, o ponto 2 menos o ponto 1. Então, aqui, por exemplo, como que nós teremos, né? Se eu escolho esse ponto e esse ponto, né, se eu chamar esse de ponto 1, esse de ponto 2, o que que eu vou ter? Aqui vai ser o Y2, aqui vai ser o Y1. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, é o Y e esse é o X. Essa é a reta do Y, essa é a reta do X. Se é o ponto 1, então, aqui é o X1 e aqui é o X2, né? Então, eu olho os dois pontos, nomeio ponto 1, ponto 2, né? E aí, eu bato na reta em Y, vejo qual que é o valor de 1, bato na reta Y, vejo qual que é o valor de 2, depois eu volto. O valor de 1, qual que é o valor de X em 1, qual que é o valor de X em 2. E aí, eu vou substituir aqui na fórmula, ó, A igual. Então, ponto 2, aqui eu esqueci. Eu apaguei porque eu tinha escrito errado, eu acabei de colocar, é 13, tá? Então, o valor de Y2 vai ser 13. O valor de Y1 vai ser 7. Dividido, desculpa. Aí, X2 menos X1. Então, eu vou olhar aqui na reta de X agora. O X2 vale 8. E o X no ponto 1 vale 2. 13 menos 7 será igual a 6. 8 menos 2 também será igual a 6. 6 dividido por 6, então, eu falo que a taxa de variação nesse gráfico vale 1, certo? Como exemplo, ele dá essa imagem aqui e o enunciado fala o seguinte: o valor de uma máquina decresce com o tempo devido ao desgaste. O valor é uma função de primeiro grau do tempo do uso de máquina. Se há 2 anos ela valia 20 mil reais e hoje ela vale 15.200, qual será a sua taxa de variação? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os pontos em Y e vamos ter os pontos em X. Se hoje é 2020, 2 anos atrás era 2018. Nesse ponto mais alto, valia 20 mil. Agora, vale 15.200. Então, para achar a taxa de variação, Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1. Esse é o ponto 1, esse é o ponto 2. Então, nós teremos aqui, isso aqui é o Y1, esse aqui é o Y2. Esse aqui é o Y1, esse aqui é o X, perdão. Esse aqui será o X2, né? Porque essa reta aqui é X, essa reta aqui sempre Y. Então, X1, X2. Substituiremos os valores. Y2, que é esse ponto aqui, o 2, ele vale hoje 15.200. O Y1 é aqui, 20 mil. Dividido por X2, X2 é aqui, então é 2020, que é o ano hoje. E 2 anos atrás, X1, 2018, tá? Então, A ficará igual. Eu faço 15.200 menos 20 mil, que dá 4.800 negativo. Por quê? 15 mil menos 20 mil, eu tinha um valor e perdi um valor maior, então fica menos. Dividido 2020 menos 2018, 2. Então, o valor de A será igual. Vou fazer essa divisão aqui, se eu divido, vai ficar menos com mais, menos. 4 por 2, 2. 8 por 2, 4, 0 e 0. 0, 0. A taxa é menos 2.400. Se eu quiser transformar em porcentagem, basta eu dividir por 100. Dividindo por 100,
que significa? Tenho 2 zeros, corto 2 zeros. Então, a taxa foi de menos 24% em 2 anos. Se eu quiser falar em taxa anual, se 24% for em 2 anos, significa que em um ano será menos 12% em um ano, tá ok? Questão de relação de proporcionalidade. É quando a divisão de todos os pontos de y pelos seus pontos em x for sempre o mesmo resultado, que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Então, nós temos o quê? Vamos chamar esse ponto de 1, esse ponto de 2, esse ponto de 3. Se eu escolher olhar o ponto 1 e o ponto 2, né? Aliás, vou pegar o 1, o 2 e depois eu vou pegar o 3. Então, ponto 1. No ponto 1, se é a divisão do ponto y pelo seu ponto em x, o que eu vou fazer aqui? O k vai ser igual. Ponto 1, quanto que é o seu valor em y? 12. Dividido pelo seu valor em x. 12 dividido por 4, 3. Se eu olhar o ponto 2, então, K1. Se eu olhar o ponto 2 agora, ponto 2 em y ele vale 21. Ponto 2 em x ele vale 7. Sempre lembrando, aqui é x, aqui é y. 21 dividido por 7, 3. E se eu olhar o ponto 3 em y bate 27 e em x vale 9. 27 por 9, 3. A constante de proporcionalidade para esse gráfico valerá 3. Ok? E, por fim, para a gente falar aqui os gráficos. Gráfico crescente. Em x ele está sempre aumentando, né? Então, isso é invariável. A reta, ela sempre vai ser do ponto menor de x para o ponto maior de x. E aí, eu vou analisar o eixo de y. Nesse ponto, estava aqui num valor negativo de y. Nesse ponto, já está em 0. Nesse ponto, já está positivo. Então, eu percebo que, conforme vai passando em x, ele vai aumentando os valores em y. Isso configura uma reta crescente. Então, eu falo que é uma função crescente, tá? Nesse tipo aqui, o a é maior do que 0, ou seja, números positivos. Então, isso aqui é uma reta crescente, tá? Essa é uma reta crescente, porque os valores de A são valores positivos. Reta decrescente, x aumentando, né? Eu percebo que no início aqui tinha um valor positivo. Logo de um tempo depois, estava batendo no ponto 0. E depois, estava batendo em números negativos. Significa que do positivo para o negativo, o valor de y foi decrescendo ao longo da aplicação do crescimento de x. Então, se o valor de y foi diminuindo ao longo de x, significa que é uma função decrescente. E o valor de a vai ser menor do que 0. Significa o quê? Números negativos, que é o que nós temos aqui nessa situação. Olha só, o a com valor negativo. Então, aqui fica uma função decrescente, tá? Aqui, função crescente. Aqui também é uma função crescente, tá? E uma função constante é aquela onde o valor de y não se altera ao longo do crescimento de x, ou seja, nesse ponto tá marcando um valor em y, aqui tá marcando um valor em y, aqui tá marcando o mesmo valor em y, aqui o mesmo valor em y, aqui o mesmo valor em y. Por isso, nós chamamos de função constante, tá? Por último de tudo, para nós determinarmos raiz. O que significa determinar raiz? Significa que nós vamos substituir y ou função de x por 0 para encontrar o valor de x. Significa o quê? Que é o ponto onde ele está passando, significa que na reta aqui, quando é que ele está passando pelo ponto
0, tá? Então, olha só, com um exemplo aqui, né? Se a gente for pegar o valor aqui, o primeiro exemplo que nós temos aí. Vou pegar aqui, vou fazer aqui. Nós temos aqui uma função de x igual 3x menos 6. Se eu quero achar a raiz dessa equação, aqui no lugar de f de x eu coloco 0 e copio o restante da função. O 6 que está negativo vai passar para cá, positivo. E o restante vai ficar aqui 3x. O 3 está multiplicando o x. Se ele passa para lá, ele passa dividindo. Então, nós teremos 6 dividido por 3, que é o valor de x. 6 dividido por 3 vale 2. Então, quando x valer 2, o y vai valer 0. Significa o quê? Quando eu for montar o gráfico, quando estiver em x, estará passando no ponto 0 de y, tá ok? E depois ele dá um outro exemplo também, perguntando de novo da raiz. Então, olha aqui, o próximo exemplo. Então, aqui é o exemplo 2, aqui vai ser o exemplo 3, que é f de x igual 2x mais 1. Então, se eu quero achar a raiz, determinar a raiz, no lugar de fx eu coloco 0, 2x mais 1. O 1 tá positivo, vai passar negativo. O 2x continua no mesmo lugar. O 2 está multiplicando o x, então ele vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 1, que já estava aqui. O 2 que estava multiplicando agora passa dividindo, igual a x. Ou seja, x tem o valor de menos 1 sobre 2. Ok? Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem.